Muito bem, nós voltamos aí para o nosso quarto vídeo e agora a gente vai falar sobre especificamente o Império do Carlos V. Então a gente tem que entender a realidade da Europa da seguinte forma. Lá quando houve a divisão do Império Carolíngio, uma parte ficou sendo aquilo que hoje nós chamamos de Alemanha, a parte oriental desse Império Carolíngio, França, Bélgica, Suíça, Holanda e um pedaço da Alemanha, e a parte oriental, que é a Alemanha, o grosso da Alemanha, e entrando na Áustria e aquelas regiões ali da Boêmia, que hoje é a República Tcheca. E essa parte, ela vai ser chamada de Sacro Império Romano e Germânico. E ela vai se colocar como herdeira do Império Romano, vai durante muito tempo interferir na política italiana, e ele tinha um sistema que os principados alemães, eles não eram unificados, eles eram todos divididos, mas eles votavam num imperador entre aqueles nobres, um deles era eleito então imperador. E o imperador, depois de muitas indas e vindas, evidentemente, muitos séculos se passam, o imperador Maximiliano I, ele vai ser muito importante no processo de consolidação do poder e, por meio de casamentos, ele unifica nas suas mãos a Alemanha, a, a Áustria e a Boêmia e Flandres, que hoje é a Holanda e a Bélgica. Essa unificação, ela se torna ainda mais importante porque o Maximiliano, ele casou o filho dele, o Filipe, dito o Belo, com a Joana de Espanha, filha da Isabel de Castela e do Fernando de Aragão, que são os reis que terminam o processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, que conquistam Granada em 1492, que financiam a viagem do Colombo para as Américas e que, de certa forma, unificam a coroa espanhola nas suas cabeças. Os dois dividiam o poder e a filha deles, a Joana, vai casar com este príncipe, que é o Filipe o Belo. É uma união fadada a ser infeliz. A Joana vai entrar para a história como a louca. Na verdade, hoje, pelos sinais, a gente vê que ela era depressiva, entrou num casamento infeliz e vivia na corte belga, longe dos pais, longe da sua Espanha, e teve surtos de depressão e de histeria, como se dizia. E o filho deles vai ser importante porque vai ser o Carlos que vai unificar com a morte da Isabel e do Fernando. A Joana de Espanha fica como rainha da Espanha, o Filipe o Belo assume no lugar dela por ela ser declarada incapaz, então ela fica num convento enquanto ele governa, e ele, quando morre o Filipe o Belo, o filho dele, o Carlos, vai sair da Bélgica em direção à Espanha, vai assumir o controle do governo espanhol, efetivamente, com o apoio da mãe, que morre logo depois, e ele então vai unificar a Espanha, a Bélgica e a Holanda, duas regiões que hoje são francesas, a Burgundia, ou a Burgúndia, e o Burundi,
e o Franco Condado. Ele controla o que hoje também é da França, Alsácia-Lorena, e vai controlar como imperador o Sacro Império Romano e Germânico, ou seja, a Alemanha. Ele vai estender seu poder sobre os cantões suíços, sobre as cidades suíças, e ele vai controlar também todo aquilo que a gente vai chamar mais tarde de Império Austro-Húngaro, ou seja, a Áustria, a Hungria, a Boêmia, principalmente, e as fronteiras com o Império Otomano, né, com sede ali onde hoje é a Turquia. Então, além disso, ele controla a cidade de Milão, no norte da Itália, uma parte do norte da Itália, ele controla a Sardenha, a Córcega, ele controla Nápoles, no sul da Itália, e a Sicília, que haviam sido conquistadas pelo Aragão, pelo Fernando de Aragão. Então, elas são espanholas. Além disso, no governo do Carlos V, vai haver a conquista efetiva de parte considerável da América, que havia sido descoberta lá pelos avós dele, não é? Mas que ele vai concretizar, então, essa conquista por meio dos braços armados do Pizarro no Peru e do Cortés no México. E daí, durante o seu reinado e depois do governo do filho dele, o Felipe II, nós vamos ter uma situação de entrada de ouro e de prata, o ouro do México, a prata saída da Bolívia, do Peru, que vão para a Espanha, enriquecem os espanhóis à farta. O império do Carlos V e do Felipe controla essas extensões de terra militarizadas, controladas, com grandes gastos, com fortunas sendo feitas, com um processo inflacionário também, bastante citado na historiografia, como um dos grandes processos inflacionários da história e que ajudou a desagregar o império do Carlos V, que gastava rios de dinheiro mantendo tropas em todos os lugares da Europa, em lugares separados e distantes. Tinha que manter uma frota no Mediterrâneo, tinha que manter exércitos no Mar do Norte, na Holanda, e a Holanda passa por um processo de independência. Então, durante muito tempo, 80 anos, a Holanda vai fazer um processo de independência, se afastando da Espanha. A guerra que acontece na Holanda, ela não acontece nas cidades holandesas, ela acontece na fronteira com a Bélgica, na fronteira com a Alemanha, e, portanto, as cidades holandesas têm um surto de comércio no século XVII, principalmente, e a Holanda, paradoxalmente, apesar de estar em guerra e não ser um país independente, é o centro do comércio internacional do século XVII, né? Então, e o auge da sua arte, com Rembrandt, com Vermeer, não é? E o comércio para todos os lados. E isso é um fator bastante importante. O fato dele controlar a Áustria e controlar Praga, a Boêmia, também é motivo de problema. Por quê? Porque nestas regiões nós temos a entrada de protestantes, principalmente em Praga, e nós vamos ter um conflito aberto declarado aí nesta região. A partir de 1618, os protestantes tomam o poder, são expulsos pelos católicos, existe uma revolta protestante no interior da Boêmia, e isso vai levar então o exército espanhol, o exército dos herdeiros do Carlos V, a ter que promover uma guerra em larga escala, que vai ser no século XVII, a Guerra dos 30 Anos, uma guerra que foi de 1618 a 1648, e a gente vai falar um pouquinho dessa guerra também.